Tem crise, Cuba abre economia para o capital estrangeiro. Então Cuba decidiu que vai dolarizar a economia, que vai permitir empresas no país fazerem investimentos estrangeiros no país, melhorar a situação e coisa e tal, mas que faz isso exatamente porque não tem dinheiro. O governo cubano não tem dinheiro para nada. Aqui, ó. Cuba está abrindo seu capital, sua economia ao capital estrangeiro, como foi confirmado pelo ministro do Comércio Exterior, o Oscar Pérez Oliva. Detalhe, o ministro da Economia anterior acabou de ser condenado à prisão perpétua mais 20 anos por tentar fazer exatamente isso alguns meses atrás. Agora, eles viram que não tem... Eles voltaram atrás, porque o preço da gasolina subiu muito, as coisas subiram muito lá em Cuba, aí culparam o cara. Não, porque o erro foi ele. Agora estão fazendo a mesma coisa, porque viram que não tem alternativa. Ele estava fazendo esse processo de abertura alguns meses atrás, porque não havia alternativa. Diante de empresários e investidores de todo mundo, o ministro anunciou um pacote de medidas para facilitar investimentos estrangeiros que representa uma mudança paradigmática em muitos aspectos, né? E a infraestrutura pública e serviços básicos estão se deteriorando, apagões duram horas e são comuns, às vezes até dias. O país precisa importar grande parte dos seus alimentos. Cara, Cuba tem um dos solos mais férteis da América Latina e, no entanto, importa alimentos, né? Além de combustíveis, peças de reposição e etc. Eles estão tentando atrair investimentos. Você fala, pô, Peter, mas isso é legal. Atrair investimento é uma coisa boa, uma coisa positiva, né? O problema é que isso é totalmente incompatível com o esquema que existe lá em Cuba. E por que eu sei disso? Porque foi a mesma coisa que aconteceu lá na União Soviética. A União Soviética, quando o Gorbachev tomou posse, ele estava com a mesma situação. A economia está quebrada, não temos mais dinheiro. Por quê? O problema do preço do cálculo econômico. Houve uma contração econômica em Cuba do último ano. Detalhe, isso daqui foi exatamente a política do Gorbachev nos anos 80. Nos anos 80, o Gorbachev chegou à conclusão que estava tudo quebrado. Aí o que ele decidiu? Vou fazer a glasnost e a perestroika, né, que é justamente a liberação de informações, né, e o fim da censura e a liberação econômica, que era a perestroika. Um deles era a perestroika, o outro era a glasnost. Não vou saber o que era o que, mas essa era a ideia do Gorbachev. E aí qual que foi o problema? Isso acabou levando ao colapso. Por quê? Porque você tem um choque de infraestruturas, você tem um choque de modos de pensar. Né? Quando você tem um governo focado em comunismo, em ligação pessoal, as pessoas se conhecem pela hierarquia, quando você começa a irrigar essa hierarquia com a livre iniciativa, com as pessoas negociando entre si, coisa e tal, essa coisa toda se dissolve, ela quebra, ela não funciona, uma coisa não encaixa com a outra. Você começa a ter algumas pessoas da hierarquia querendo combater esse livre mercado, porque se veem atingidas por aquilo, né? O livre mercado, ele é mais eficiente e é melhor do que a organização hierárquica. Quando você começa a conviver as duas coisas, repara aqui no Brasil, como é que o Estado sempre tende a crescer. Tende a crescer por quê? Para o Estado é sempre melhor crescer, tirar coisas da iniciativa privada. Por isso que é bom, por isso que eu busco, né, quando eu voto em políticos que diminuam o tamanho do Estado. O Estado tem que diminuir de tamanho para continuar viável. É até uma coisa boa para o Estado, tá? Se o Estado crescer demais, vai crescer igual em Cuba, vai crescer igual na União Soviética. É uma competição entre as duas visões de mundo, a visão da iniciativa privada e a visão hierárquica do regime. O que acaba acontecendo? Os funcionários públicos começam a brigar contra a iniciativa privada, né? Na forma de multar, de arrumar confusão, de querer prevalecer e não sei o que lá. E isso gera essa incompatibilidade. Uma coisa briga com a outra. Lá na União Soviética teve muita briga, né? E, no entanto, o governo central sabia que não tinha opção, que tinha que bater nos próprios funcionários, porque senão, se não viesse a economia de mercado, ia quebrar a União Soviética, né? Aí o que aconteceu? Você tem o desmoronamento do castelo de cartas, você começa a bombardear a sua base do seu castelinho, porque os funcionáriozinhos lá do final da fila, eles querem brigar com a iniciativa privada, e aí, mas a ordem de cima é para punir essas pessoas que não pode, tem que deixar a iniciativa privada funcionar, isso você perde o apoio político, a coisa desmorona, foi o que aconteceu lá na União Soviética e tem tudo para acontecer aqui em Cuba, tá? Aqui, ó. O regime cubano começa a sentir os efeitos da crise. O Partido Comunista postergou o seu novo congresso. Repara que já está uma acusação danada de quem que é culpado pelo problema, quem que fez errado, quem que fez certo. Isso é típico de estrutura hierárquica entrando em colapso, né? Mas aí você pode me perguntar o seguinte, mas e a China? A China conseguiu. A China realmente era comunista no estilo soviético até 1970, quando o Mao Zedong saiu e assumiu o Deng Xiaoping, né? E o Deng Xiaoping foi esperto e falou, não, temos que liberar a economia, a gente não pode ficar no modelo soviético. Na verdade, a explicação que ele deu é muito curiosa, tá? Porque a explicação que ele deu é a seguinte, que o marxismo deu errado na Rússia porque saiu direto do feudalismo para o comunismo, e não pode. Mas o que
que acontece nesse caso? O pessoal na China olhou para a situação e falou, não, temos que ir primeiro para o capitalismo para depois implantarmos o comunismo. E assim foi feito. Eles decidiram migrar o modelo para um modelo liberal capitalista, né? Que hoje em dia é mais capitalista que o Brasil, a China, pode ter certeza disso, né? Em termos de economia na parte de baixo. Por quê? Porque o regime chinês continua sendo uma ditadura muito rígida na parte de cima e contra grandes empresas, o que também vai levar eles ao colapso do mesmo jeito. Isso só deu uma folga para eles. Mas por que a China conseguiu isso? Porque a China fez isso antes de estar em estado calamidade completa, tá? Lembra, a mudança de economia na China aconteceu ali no final dos anos 70 até durante os anos 80, e aí ela começou a crescer, começou a se desenvolver, os anos 90 cresceu muito, anos 2000 virou a China que a gente conhece hoje, crescendo pra caramba, mas teve esses dois fatores. Primeiro que ela começou num ponto que ela não estava em catástrofe total, tanto a União Soviética quanto Cuba estão começando a fazer reforma no momento que não tem mais nada que eles possam fazer. Eles já estão desesperados, crescendo completamente. Não consta que vão ter ajuda americana, porque qual que é o interesse dos americanos de ajudar Cuba nesse momento? Nenhum. Cuba tá caindo, tá quebrando mesmo, não tem nenhum outro parceiro de Cuba que seja relevante. O Lula, que tá querendo ajudar Cuba mais um pouquinho. Aliás, tá querendo ajudar Cuba com um monte de coisa. É impressionante, cara, essa febre do pessoal aqui do Brasil de ajudar a ilha prisão dos Castro, cara. É impressionante. Porque o pior é que se essa ajuda fosse ajuda para o povo de Cuba, mas não, é ajuda para o regime cubano, para os ditadores que estão controlando a população de Cuba, que estão tirando a liberdade da população de Cuba. Então tá aqui, ó, Brasil vai ajudar a produção de alimentos em Cuba, diz Lula. 2 ministros do governo viajaram para a ilha comunista para promover a busca da soberania alimentar, né? O Wellington Dias e o Paulo Teixeira foram a Cuba para ver se é possível ajudar a produção de alimentos, para fortalecer a produção de alimentos em Cuba, né? Por que a produção de alimentos em Cuba? Cuba é um lugar extremamente positivo, é muito bom a agricultura em Cuba. Cuba sempre teve uma agricultura muito dinâmica. Mas o que acabou com a agricultura em Cuba? O comunismo. Ninguém mais é dono de terra nenhuma lá, as terras são todas do governo, é tudo feito por funcionários públicos, aí você sabe como é que funciona, o incentivo do cara para trabalhar é nulo, as coisas começam a degringolar, cada vez degringola mais, no final das contas ninguém trabalha porra nenhuma, a produção de alimentos vira basicamente nada, né? Como não há um incentivo do lucro, ninguém corre atrás de produzir mais, de fazer inovações e coisa e tal, isso destruiu a produção de alimentos em Cuba, que hoje não consegue alimentar nem a própria ilha, nem o pessoal que está lá. Aqui, ó, trouxemos aqui boas notícias brasileiras, programas de financiamento, de compras públicas, de assistência técnica, de acesso à terra, mecanização, em busca da soberania alimentar. Olha que coisa. O Lula usando o termo soberania, que não funciona nem aqui no Brasil, para ajudar Cuba com o negócio de dar dinheiro, né? Financiamento, programa de financiamento, compras públicas, não sei o que lá. Tá aqui, ó, o Lula anuncia ajuda milionária a Cuba para fortalecer a ideologia, querendo mais uma vez botar dinheiro brasileiro em Cuba, de novo, já botou o Porto de Mariel, foi todo pago pelos brasileiros, no momento que Cuba tomou posse do Porto de Mariel, entregou imediatamente para a China e não pagou o Brasil, está devendo dinheiro para o Brasil até hoje. Vamos ver o Lula falando aqui. Nosso querido Wellington não está aqui porque ele está de férias, chegou de uma viagem. Ele foi a Cuba com Paulo Teixeira tentar ver se é possível ajudar na produção de alimento, sabe, para fortalecer a produção de alimento em Cuba. E ele é um dos responsáveis pelo sucesso das nossas políticas de inclusão social. Pois é a tragédia. É lógico que o Lula ia fazer isso, né? Não é a única coisa não, tá? Aqui, ó. A Bahia vai mandar jovens a Cuba para cursar medicina em escola criada por Fidel Castro. Então, olha só a jogada deles, né? Eles querem dar dinheiro para Cuba. Qual que era a ideia do Mais Médicos? Pegavam os médicos cubanos, eles vinham aqui para o Brasil e o salário era pago para o governo cubano, que depois passava só uma parte para o médico. Isso é escravidão, né? É lógico, tanto é escravidão que foi reconhecido como tal pelos Estados Unidos, e o Padilha, inclusive, está sendo processado por isso, né? Agora, eles arrumaram uma outra maneira do Brasil mandar dinheiro para Cuba. Não, manda os alunos brasileiros para Cuba
para aprender medicina lá, sempre com essa ideia de que a medicina em Cuba é fantástica e coisa e tal. Olha só, tem muita escola de medicina em Cuba? Tem. A medicina em Cuba é fantástica? Não. É atrasada pra caramba. O pessoal lá não tem cooperação, não consegue inovação, não tem acesso às melhores técnicas. É uma medicina atrasada pra caramba, que até para os mais médicos ficou evidente aqui que muito médico dos mais médicos que chegava aqui no Brasil, tinha menos conhecimento que estudante de enfermagem aqui no Brasil, né? Agora, vou mandar um monte de gente aqui, ó. A pasta afirmou que vai investir 21 milhões no programa ao longo de 6 anos. O governo da Bahia vai mandar 60 jovens ligados a movimentos sociais para cursarem medicina em Cuba. Olha só o absurdo. Primeiro absurdo, né? É mandar jovens ligados a movimentos sociais. Por que esse pessoal vai ter direito a estudar lá em Cuba e outras pessoas aqui que querem fazer medicina não podem, né? Recentemente já teve um caso de uma turma na Universidade de Pernambuco que é só para estudantes do MST. É medicina para estudantes do MST. Só estudante do MST que pode passar nessa turma. Que negócio é esse? Não tem vestibular para isso? Que coisa é essa? Por que o MST ganha vaga de medicina direto? E agora, esses 21 milhões que estão colocando aqui para o pessoal estudar medicina em Cuba, você pode ter certeza que o objetivo deles, sairia muito mais barato eles estudarem medicina aqui no Brasil mesmo. Tem um monte de escola de medicina no Brasil. Aliás, um dos problemas que tem no Brasil é que o pessoal quer abrir mais escolas de medicina com boa qualidade e o MEC não deixa, porque não quer ter excesso de médicos e coisa e tal. Aí manda o pessoal estudar em Cuba. E aí o pessoal vai estudar em Cuba pagando dinheiro. Por quê? Porque o objetivo deles, de novo, é dar dinheiro para o regime cubano. Eles querem dar um jeito de mandar dinheiro para Cuba. Aí o que acontece? Estão pedindo agora para o Lula. É lógico que agora vamos ser nós brasileiros que vamos ter que ajudar, não o povo cubano, porque olha só, se fosse para ajudar o povo cubano, eu ajudaria com o maior prazer, sinceramente, não vejo problema nenhum. O povo cubano é um povo muito sofrido, é irmão latino-americano nosso, ajudaria com muito prazer. Mas eles querem ajudar o regime, querem ajudar as pessoas que oprimem o povo lá em Cuba, não o povo em si, né? Esse dinheiro todo vai acabar ficando lá com o regime, é lógico, é isso que eles dão, dá dinheiro pro Fidel Castro, pro Dias-Canel, pra galera lá que tem dinheiro, né? O Fidel Castro já foi prestar conta, mas ainda tem um monte de resto de Fidel Castro por lá. E, pois é, exatamente essas coisas. A história é essa, vai mais uma vez o Brasil dar dinheiro para Cuba para poder ajudar o regime cubano. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?